A primeira vez que fui a uma vidente foi praticamente por acidente. Eu estava descendo uma rua quando uma voz áspera e vagamente feminina me chamou de uma alcova recuada que eu nem havia notado, até dar um pulo com o barulho. Olá, senhor. Quando olhei para o lado, vi uma mulher grande e pesada, usando um vestido longo de miçangas e um chale grosso. Era difícil ter certeza, mas achei que tinha visto uma corcunda grande e distendida por baixo de suas vestes. Mas eu não estava a fim de olhar, e ela já estava falando novamente. Diga sua fortuna, senhor. Eu queria dizer não, mas não estava com pressa e me sentia envergonhado por talvez ter olhado para sua corcunda por muito tempo. Então, assenti e caminhei até lá, sentando-me na cadeira de acampamento em frente à sua pequena mesa de madeira, quando ela fez um gesto para ela com uma mão de unhas longas. Perguntei como funcionava e ela disse que só precisava de $5 e da minha palma. Dei-lhe o dinheiro e estendi minha mão direita, tentando não estremecer ou me afastar quando ela segurou meu pulso com força e o puxou para mais perto. Ela olhou para minha palma, mas também para o dorso da minha mão, estudando-a por mais de 1 minuto, antes de começar a cheirá-la. Ela tinha um nariz curto e atarracado em um rosto de prato redondo, mas ainda conseguia respirar fundo enquanto puxava minha mão estendida para mais perto. Eu estava prestes a dizer algo, quando ela fez um som de carcarejo no fundo da garganta e olhou para mim. Sinto muito, mas você estará morto em breve. Não consegui esconder o choque em minha voz. O quê? Do que você tá falando? Isso não pode ser o que você tá vendo. Com os lábios franzidos, ela deu de ombros. É a verdade. Puxando minha mão para frente novamente, ela passou a língua na palma da minha mão, soltando-a depois que eu dei um grito de nojo. Sim, sem dúvida alguma. Levantando-me cambaleante da mesa, limpei minha mão em minha calça jeans. Vai se fuder, sua cretina! Eu deveria chamar a polícia. Eu não tinha certeza do motivo pelo qual eu o chamaria, mas parecia bom naquele momento. A mulher ficou me olhando com tristeza e, depois de um momento de frustração impotente, virei-me e fui embora. Pensei no estranho encontro durante todo o dia, mas foi só quando estava deitado na cama naquela noite que comecei a me perguntar e me preocupar de verdade. Por que ela teria me dito aquilo? Supondo que ela fosse apenas uma farsa querendo ganhar dinheiro, não seria mais interessante se ela me dissesse coisas felizes sobre como eu iria ganhar dinheiro ou encontrar o amor verdadeiro e como, por apenas alguns dólares a mais, ela poderia me contar mais. Mas, e se não fosse uma farsa? Virei-me, enfiando o travesseiro embaixo da cabeça com raiva. Isso era uma estupidez. Não existiam médiums de verdade. Eu era um idiota por ter ido a uma em primeiro lugar. E, no entanto, 3 dias depois, eu estava em outra. Essa ficava em uma região de luxo da cidade. Eu tinha ido lá para me encontrar com uma garota. Quando ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha que cancelar, decidi aproveitar o fato de estar ali e comer no restaurante que eu havia escolhido. Quando eu estava voltando para o estacionamento, notei uma loja pequena na esquina, mas parecia de bom gosto. Lá estava escrito Itens e Curiosidades Ocultas de Telula, e abaixo disso, uma pequena placa pintada à mão dizia que leituras de tarô estão disponíveis. Eu nunca tinha ido a uma vidente no início da semana, mas apesar de minhas declarações de que todas as videntes eram fraudes, ainda me preocupei com a profecia de morte da leitora de palma. Depois de um momento de debate interno e de passos externos, decidi entrar na loja, dizendo a mim mesmo que não era para obter uma segunda opinião, mas apenas para reforçar para mim mesmo que tudo aquilo era uma farsa. O interior da loja era desorganizado e escuro, com prateleiras arrumadas criando um labirinto até o fundo da loja, onde vi um balcão e uma caixa registradora. O ar tinha cheiro de sândalo e me senti estranhamente confortado pela qualidade banal de tudo aquilo. Eu estava prestes a gritar, quando uma voz me chamou de uma cortina atrás do balcão. Aqui atrás. Olhando em volta em busca de mais alguém,
Não vi sinal de nenhum cliente ou lojista. Seja lá de quem for essa voz, deve estar falando comigo. E eu não tinha mais ninguém com quem falar. Então, respirando fundo, fui para trás do balcão e abri a cortina. O cômodo estava iluminado por velas e um abajur em cima de uma mesa de madeira na parede mais distante. O restante de sua superfície estava coberto por vários baralhos do que presumi serem cartas de tarô. Mas meu olhar rapidamente se dirigiu à figura sentada na grande mesa que dominava o meio da sala. Era um homem de rosto magro, cuja idade era difícil de avaliar entre o espesso arbusto de sua barba e as sombras projetadas pela capa com capuz que ele usava. Será que todos os médiuns dessa cidade usavam fantasias? Abafando uma risada, dei a ele um sorriso desajeitado. Você é Telula? Ele sorriu, com a boca torcendo como se estivesse sentindo o gosto de algo azedo. Telula é minha mãe. Olhando para a mesa, ele apontou para mim e depois para um dos baralhos de cartas. Me traz essa da direita, por favor. Aquelas com o guindaste roxo no topo. Seguindo seu dedo, meus olhos pousaram imediatamente no baralho. Pegando-o, levei-o até a mesa e o coloquei como uma oferenda. O homem acenou com a cabeça e olhou para mim. Sente-se, garoto. Não posso fazer sua leitura com você aí, não é? Sim, desculpa. Puxei a cadeira almofadada que estava mais próxima do meu lado da mesa e esperei ansiosamente. Por sua vez, o homem ficou olhando para mim por alguns instantes, antes de sorrir. Primeira vez, não é? Pisquei os olhos. Primeira? Sim, primeira vez. Pro tarô, pelo menos. Ele acenou com a cabeça e fez um gesto para o baralho roxo. Pegue o dedo indicador de cada mão e coloque-os em cima das cartas. E depois, deslize o baralho até mim. Então, podemos começar. Ok. Eu fiz isso e, assim que meus dedos foram levantados, ele pegou o baralho e o estava embaralhando com uma mão só. Com um grau de destreza que fez com que parecesse mais mágica do que apenas uma demonstração de habilidade. Ele cortou as cartas 1, 2 vezes e, em seguida, embaralhou novamente antes de colocar um padrão intrincado de cartas viradas para baixo sobre a mesa. Pensei que ele iria examinar cada carta individualmente comigo, revelando-as dramaticamente uma a uma, enquanto explicava seu significado. Em vez disso, ele as virou rapidamente e sem pausa, dando uma olhada em cada uma delas antes de passar para a próxima sem dizer nada. Quando terminou a última, olhou para mim. As narinas grandes de seu nariz longo e adunco se dilataram enquanto ele me estudava em silêncio. O quê? O que você viu aí? Ele balançou a cabeça levemente. Sinto muito, garoto, mas você vai morrer muito, muito em breve. Naquela noite, tive um sonho. Nele, alguém batia na porta. Mas quando fui abri-la, não havia ninguém. Mas depois disso, onde quer que eu entrasse na casa, tinha uma sensação terrível de pavor. Como se alguém estivesse me observando ou algo estivesse vindo e eu não pudesse impedir. Eu não lembro muito bem dessa parte. Eu só lembro de ouvir algo acima e simplesmente sair do meu apartamento. Comecei a andar pelas ruas e simplesmente comecei a andar na direção do prédio onde eu trabalhava. Eu comecei a ouvir vozes, muitas vozes. Eram tantas que estavam me deixando maluco. Eu caí de joelhos. Depois disso, acordei tremendo e chorando. E, depois de me recompor, jurei que nunca mais visitaria outro vidente. Eu só precisava esquecer tudo isso e parar de me assustar. E foi exatamente isso que fiz nos dias seguintes. No final de semana, eu não pensava tanto nos médiuns e decidi que era apenas uma brincadeira estranha que eles estavam fazendo. Era verdade que o primeiro tinha recebido apenas $5 e o outro nunca tinha sido pago, mas nem todo mundo fazia coisas por dinheiro. Talvez eles apenas gostassem de brincar com as pessoas e, de qualquer forma, eu já tinha superado isso. E então, hoje, quando cheguei em casa do trabalho, encontrei uma linda jovem sentada no meio do meu corredor. Seu rosto era de tirar o fôlego, com os lábios vermelhos cheios, curvados sob um nariz delicado e grandes olhos de um azul profundo. Embora estivesse quente lá fora,
Ela devia estar congelando, pois estava enrolada da cabeça aos pés em um monte de cobertores tão grandes que eu não sabia se conseguiria passar por ela até a porta do meu apartamento. Não que eu quisesse. Meu coração se acelerou quando ela sorriu para mim, e eu estava prestes a me apresentar, oferecer ajuda, dizer qualquer coisa que envolvesse mais essa criatura mágica. Quando a parte inferior do monte de cobertores estava muito suja e, saindo dela, escorrendo em minha direção pelo ladrilho irregular e deformado do corredor do terceiro andar do prédio, havia uma pequena linha sinuosa do que parecia ser merda e mijo. Com um leve engasgo, dei um passo para trás. Ela estava doente ou... Ouvi a risada da garota. Posso te contar a sua sorte, senhor? Posso ler sua aura para você? Olhei para ela, com o estômago ainda revirando por causa do mau cheiro crescente, quando vi algo se deslocar sob o cobertor. A garota viu para onde eu estava olhando e sorriu mais largo. Seus olhos pareciam brilhantes e maníacos na luz fraca do corredor. Eu posso ver. Sim, eu vejo tudo. Sua expressão caiu de um sorriso muito alegre para um bico exagerado enquanto ela me olhava com os olhos solenes. Receio que você vai morrer muito em breve, senhor. Agindo mais por instinto do que por pensamento, corri para frente e passei por ela, batendo contra a parede enquanto tentava evitar tocar a mulher. Eu estava apavorado com a possibilidade de ela me alcançar, mas ela nunca o fez e, quando cheguei ao final do corredor e olhei para trás, ela havia desaparecido. Tremendo, abri a porta e entrei com dificuldade, com as mãos tremendo tanto que levei alguns segundos para fechar a porta e 3 tentativas para trancá-la novamente. Pensei em contar a alguém sobre tudo o que aconteceu, ou pedir conselhos, mas quem acreditaria em mim? Não entendo o que está acontecendo. Por que essas pessoas estranhas estão atrás de mim? E o que tudo isso significa? E também, não posso esperar que alguém entenda. Depois de um tempo confinado em meu apartamento, resolvi dar uma olhada no corredor. Não havia ninguém ou qualquer resquícios de sujeira. Decidi dar uma volta no quarteirão para respirar um pouco. Eu estava ficando maluco com tudo isso. A ansiedade estava a 1000 e um pouco de ar fresco me faria bem. Apesar de eu estar realmente receoso em sair do meu apartamento novamente. Quando cheguei ao lado de fora, notei a brisa fria e o céu nublado. De alguma forma, isso era aconchegante. A quietude tomava conta. Algumas pessoas passavam por mim pela calçada, me encarando. Eu sentia medo. Pensava que poderia estar passando ao lado de um psicopata. Eu estava ficando paranoico, imaginando centenas de formas diferentes de morrer. Talvez algo pesado caindo acidentalmente de um prédio, um motorista embriagado ou um simples tropeço. Fato é que uma simples caminhada do lado de fora do meu prédio se tornou em algo tortuoso e ameaçador. Minha ansiedade estava a níveis alarmantes. Decidi voltar imediatamente para casa, onde eu poderia diminuir drasticamente os riscos de acidentes. Mas que merda! Eu estava realmente levando em consideração o que aqueles médiums disseram. A essa altura, eu estava achando mais agonizante imaginar como eu iria morrer do que de fato realmente morrer. A insegurança me atormentava. Foi então que percebi algo. Todos somos frágeis. Podemos morrer a qualquer momento, mas ficar sabendo que você vai morrer em breve deixa isso muito mais complexo de lidar. Foi então que percebi algo. Eles tinham razão. Eu morreria em breve. Mas, então, por que me preocupar como eu iria morrer? Por que me preocupar em contas a pagar, trabalho, pessoas irritantes? Por um curto período, eu estou impune às leis humanas. Eu não me importo mais com elas. Eu irei embora em breve e levarei muitos comigo.